Amados irmãos, o Senhor nos chama à adoração através do Salmo de número 100. Vamos ler este Salmo de forma alternada? Salmo de número 100. Salmo de número 100. Vamos ler esse Salmo de forma alternada, pois através dele Deus nos chama ao adorar, ao engrandecer o seu nome. Leamos de forma alternada. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com louvor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com ações de graças, e nos seus lábios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ó Senhor bendito, nós glorificamos ao teu nome. Damos graças ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade de poder te adorar. Nós queremos reconhecer, Senhor, todos os teus atributos. Tu és santo, tu és maravilhoso. Ó Pai, tu és infinito, tu és espírito. Tu transcende toda a criatura. Tu és, Senhor, o Senhor de todas as coisas. Nós reconhecemos isso nessa noite, ó Pai. Nós queremos render graças ao teu santo nome. Ó Deus, pecadores que nós somos, queremos reconhecer que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Enche-nos com a tua presença nessa noite, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração seja cheio da tua graça. Ó bendito Senhor, alegra-te de nós, Senhor, na tua presença. Fala conosco pela tua palavra, que todos os atos dessa reunião sejam para a glória, para o louvor do teu santo nome. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Hino de número 14, vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Convido aqueles que puderem se colocar em pé. Hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo.
pode se assentar? Vamos até a leitura de Êxodo, capítulo 20. Livro do Êxodo, capítulo 20. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 17. Êxodo, capítulo 20, verso 1 até o verso de número 17, de forma alternada, irmãos. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, meu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro as tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Este é o resumo das exigências de Deus. Quando olhamos para essas exigências, vemos o nosso Deus demonstrando a sua vontade de forma resumida. Quando olhamos para nós, no entanto, apesar de perseverarmos em querer fazer a vontade de Deus, vemos uma outra realidade. Vemos que nós, muitas vezes, todos os dias, quebramos a lei de Deus. Por isso, então, nós confiamos em Cristo, aquele que foi o único que pôde cumprir perfeitamente a lei de Deus. Vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados? Senhor bendito, diante da Tua lei, nós só podemos nos calar. Nós nos humilhamos diante de Ti, porque a nós pertence o corar de vergonha. Ó Pai, quebramos os Teus mandamentos. Nós fracassamos muitas vezes, todos os dias. Por isso pedimos a Tua misericórdia, Senhor, quando pecamos com o nosso pensamento, com a nossa língua, com o nosso coração, com as nossas atitudes. Ó bendito Senhor, tem misericórdia de nós. Olhamos para as Tuas exigências e vemos quão longe estamos deste padrão. Todavia, o Senhor pede para que perseveremos nisso. Oramos a Ti, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 32, Salmo 32. Nós temos uma palavra de esperança diante dos nossos pecados. O exemplo de alguém que confessou os seus pecados diante de Deus, exatamente como nós fizemos agora, e foi perdoado por Deus. Vamos ler de forma alternada? Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dor.
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá por ti o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós, todos os que sois retos de coração. O salmista se considera reto de coração, apesar de ter confessado o seu pecado. É porque pecar é natural. Confessar e se arrepender é uma atitude de uma pessoa reta, justa. Por isso nós temos essa confiança de que quando pedimos perdão ao Senhor, nós somos perdoados por Ele. Neste momento, irmãos, vamos interceder por alguns motivos, fazer uma oração intercessória. Vamos interceder pelas autoridades, vamos interceder pelos enfermos, por todas as classes de pessoas, pelas pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Vamos interceder. Senhor bendito, nós glorificamos ao Teu nome. E colocamos diante de Ti, de forma especial, a vida da Rafaela, que completou mais um ano de vida. Que o Senhor a faça crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo com que no momento devido ela possa se converter ao Senhor, buscar ao Senhor com todo o seu coração, assim que tiver a consciência necessária. Deus, nós pedimos a Ti também, pela vida da Alessandra, seu esposo Edivando, que tem completado mais um ano de casamento. Que bênção, Senhor, é o matrimônio, que bênção poder ver este casal. Abençoa o Edivando, abençoa a Alessandra, e que eles cresçam a cada dia na graça, no conhecimento de nosso Senhor, que não falte neste lar coisa alguma, o amor, que o Senhor supra de todas as necessidades. Oramos pela irmã Eli, que está enferma, que o Senhor possa a curar, se assim for a Tua vontade, Senhor. Nós pedimos essas coisas ao Senhor. Oramos por aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, pelos tristes, sobrecarregados, pelos doentes emocionalmente e fisicamente. Ó Deus, alcança todas essas pessoas. Oramos por nós. O Senhor cuide de nosso coração, nos enchendo do Senhor a cada dia. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como preparação para a palavra de Deus que nós ouviremos, hino de número 42. Hino de número 42. Como preparação para o sermão dessa noite, vamos louvar ao Senhor. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor.
bendito, por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, movendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Eleitor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito, por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Eleitor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito, por nós todos deu. Amém, glória a Deus. Vamos então meditar na palavra do Senhor? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 30. Acompanhe a leitura, irmãos amados, da palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, o abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, nos ajude na meditação da Tua palavra, Pai. Que o Senhor fale conosco, que a gente possa aprender, também praticar aquilo que vamos aprender. Pedimos isso a Deus em nome de Jesus. Amém. O que representa o sacrifício de Jesus para você? O que você acha dele? O que ele representa para você? Qual a importância deste sacrifício na sua vida? Talvez você diga: é muito importante o sacrifício de Jesus, porque ele nos deixou um grande legado, um grande exemplo. Talvez você diga: Jesus, ele demonstrou grande amor. Mas essa não é ainda a real noção ou dimensão do que Jesus fez. Jesus poderia nos dar o exemplo de tantas outras maneiras, não precisaria ter morrido numa cruz. Por isso, o sacrifício de Jesus não foi só um exemplo, mas foi algo necessário
urgente para que as pessoas pudessem ser salvas. Não havia outra maneira, dentro da providência, dentro do planejamento e da economia de Deus, do modo de Deus agir, de as pessoas serem salvas de outra maneira. Somente através do sacrifício de Jesus. Nesse sentido, a cruz, o sacrifício de Cristo, é o centro da história. O sacrifício de Cristo marca a história da humanidade. Mesmo aqueles que odeiam a cruz, mesmo aqueles que não acreditam em Jesus, têm que dar o braço a torcer, muitas e muitas vezes, por toda a influência desse homem. Vemos na música, vemos na arte, vemos na política, vemos na economia, vemos em todas as áreas da sociedade a influência dessa pessoa, Jesus Cristo. E o impacto da morte de Jesus Cristo. Quer queiram, quer não. Por isso, para nós, o centro, o ápice da história da humanidade é, de fato, o sacrifício de Jesus. O Evangelho de Mateus retrata Jesus Cristo como rei dos judeus, que foi rejeitado pelos judeus, abrindo assim a porta da salvação para aqueles que não eram judeus, gentios. Não que isso foi um plano B de Deus, né? Que Deus, não, agora vou salvar os gentios porque os judeus rejeitaram. Não, Deus havia planejado isso antes da fundação do mundo, é isso que a Bíblia diz. E isso é revelado de forma muito clara, muito maravilhosa no Evangelho de Mateus. Este Evangelho maravilhoso relata a origem e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Relata o Evangelho do Reino, a pregação de Cristo, a pregação impactante do Senhor que mudou a história. Quem não conhece? Bem-aventurados, humildes de coração. Quem não conhece frases como essa? Quem não conhece frases como não joguei pérolas aos porcos? E outras tantas que nosso Senhor Jesus implantou na mente das pessoas, mesmo as pessoas que acreditam nele ou não. O Evangelho de Mateus retrata essa extensão do reino de Deus. Ou seja, ele mostra Jesus pregando o Evangelho para os marginalizados da sociedade, para aqueles que não eram religiosos, mostrando assim que o alcance do Evangelho era muito maior do que aquilo que os religiosos pensavam. O Evangelho de Mateus vai falando sobre todas essas questões, até chegar num ponto de um ápice glorioso, mostrando que a fama de Jesus era por toda parte naquele mundo, né? Naquela regiãozinha ali da Judéia. As pessoas ouviam falar de Jesus. E aí começa uma mistura de admiração e de perseguição. Pouco a pouco, a admiração vai acabando e vai aumentando a perseguição. Até chegar o momento que chega a hora de Jesus. Aquilo que estava planejado. E Jesus, em uma Páscoa, em uma ceia de Páscoa, que era um elemento judaico, Jesus dá uma nova significação para essa Páscoa, prenunciando ali que ele iria morrer. E isso é o que diz o nosso texto. Diante disso, irmãos, eu quero falar para todos os irmãos essa noite, visitantes, todos vocês, algumas verdades importantes sobre o sangue da nova aliança. Sobre o sangue da nova aliança. A primeira coisa que eu quero compartilhar é que Jesus aqui anuncia a si mesmo como sacrifício perfeito. Não pensem que os discípulos, porventura, não ficaram ali chocados. Quando Jesus diz, né, isso é meu... De repente está ali numa ceia normal, era um jantar de Páscoa. E Jesus do nada chega lá, isso aqui é o meu corpo que será partido por vós. Não pensem que alguns dos discípulos não ficaram surpresos. Jesus falava da sua morte. Mas os discípulos não conseguiam entender muito bem. A prova disso é que até depois da crucificação de Jesus, os discípulos se dispersaram. Eles não entendiam. Jesus mesmo disse para 2 deles no caminho de Emaús, vocês são tardios para entender as coisas espirituais. São incrédulos. Porque estava escrito na lei e nos profetas que o Filho do Homem haveria de morrer. Jesus então faz um anúncio da sua morte, de que ele deveria morrer pelas pessoas, pelos seus filhos. E esse anúncio demonstra que Jesus é o nosso representante, o nosso sumo sacerdote. Ele nos representa diante de Deus. Aí nós vemos esse claro ofício de Cristo,
de fazer um sacrifício pelos seus filhos para que os seus filhos pudessem ser salvos, pudessem ser perdoados por Deus. O texto demonstra também que esse sacrifício foi definido. Jesus falou assim: este é o meu sangue derramado por muitos. Jesus morreu pelos seus filhos. O ensino bíblico é claro ao demonstrar que Jesus não morreu por cada pessoa do mundo, mas Jesus morre pelos seus filhos. Isso significa então que Jesus não só possibilita a salvação, ele garante a salvação. Ele de fato morre por pessoas, significando que essas pessoas pelas quais Jesus morreu serão alcançadas pelo Evangelho. O sangue de Jesus não será derramado em vão. Porque o sacrifício de Cristo é definido, como ele mesmo diz, o sangue derramado por muitos, e também é eficaz. Esse sangue seria derramado e esse sacrifício, o efeito desse sacrifício seria aplicado nas pessoas às quais Deus iria querer que esse sacrifício fosse aplicado. Jesus, então, ele demonstra primeiramente, anuncia a si mesmo como verdadeiro sacrifício a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, em relação a isso, em Efésios 1:7, no qual temos a redenção, em Cristo, né? Em Cristo temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por que isso foi necessário? Porque foi necessário que Jesus morresse. Nós falamos aqui da lei. Ninguém consegue guardar a lei. Ninguém é digno de salvação. Não há um justo sequer. Por isso, no seu plano magnífico e maravilhoso, aprove ao Senhor, aprove a Deus Pai enviar o seu próprio Filho, para que através de sua morte, ou seja, através do sofrimento de Cristo, sendo ele perfeito, sendo ele o único capaz de verdadeiramente morrer eficazmente pelas pessoas, Deus esmaga o seu próprio Filho na cruz. E na cruz, então, nós vemos, como diz um cântico, o pior do homem e o melhor de Deus. A cruz não mostra o nosso valor. A cruz mostra o quanto nós somos pecadores, ao ponto de Deus enviar o seu próprio Filho para que pudéssemos ter comunhão com Ele. E aí sim, em Cristo nós temos o valor, porque aí representado pelo seu sangue que é valioso. A segunda coisa que esse texto nos mostra, irmãos amados, é que Jesus demonstra que o seu sacrifício reveste a Páscoa, que era um elemento judaico, de uma nova significação. Ele dá uma nova roupagem para a Páscoa. E é por isso que cristãos não guardam a Páscoa. Até na Páscoa a gente se reúne, faz cantata de Páscoa, não tem problema nenhum, né? E alguns compram chocolate, etc. Tem uns exageros nisso, né? Tem um paganismo nisso daí. Mas não tem problema a gente se reunir na Páscoa. Mas a gente tem que entender que, para nós, não existe a Páscoa judaica. A Páscoa foi um elemento necessário que apontava para Cristo. Uma vez que Cristo, na noite de Páscoa, fundou um dos nossos sacramentos, que é a ceia, a nossa Páscoa é a ceia. Todas as vezes que a gente faz a ceia, a gente está comemorando a Páscoa. Ele reveste, então, a Páscoa de uma nova significação, dizendo que é o sangue da nova aliança. Deus fez alianças com os seus servos no decorrer de toda a história bíblica. Deus fez aliança com Abraão, com Moisés, com Davi. Todas essas alianças apontam para a aliança de Cristo, para essa nova aliança. Quando Jesus diz nova aliança, ele não quer dizer, portanto, que as outras alianças não têm nenhum valor, que são ultrapassadas, como algumas pessoas querem entender. Quando se referem ao Antigo Testamento, elas dizem, não, isso aconteceu no Antigo Testamento. Isso não tem valor. Há uma completude dentro das alianças, nunca uma exclusão. Por isso, um exemplo muito interessante disso é o texto de Ezequiel 37, de 24 em diante, onde nós vemos assim, de forma concisa, várias alianças sendo colocadas como se fosse uma só. Olha só, é uma profecia do Antigo Testamento referente à nova aliança. 24 em diante. O meu servo Davi reinará. Aqui é a aliança davídica. Só que está falando de Jesus porque Davi já tinha morrido. Então Cristo, tem anexado em si a aliança davídica. O meu servo Davi reinará sobre eles.
Todos eles terão um só pastor. Está falando da igreja, né? Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos. A aliança da lei com Moisés. Por quem Deus deu os juízos e os estatutos. Então, uma referência à lei mosaica e à aliança mosaica. 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. A promessa da terra prometida aponta para a aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão. Tudo isso incluso na ideia de Cristo. E versículo 26 diz o seguinte: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-lo-ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A nova aliança. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. A presença de Deus estará com eles. Porque toda aliança tem um aspecto da presença de Deus. E a aliança da graça, temos o Emanuel, que significa Deus conosco, Deus com o seu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Vemos aqui então todas essas alianças, a maioria delas, dessas alianças do Antigo Testamento, que começaram a ser reveladas no Antigo Testamento, entrelaçadas com a aliança da graça. Quando Cristo diz que é o sangue da nova aliança, ele não está excluindo a antiga aliança, mas ele está dizendo que existe uma significação diferente a partir daquele momento. Por isso ele dá uma nova roupagem, uma nova significação para a Páscoa, que era um elemento da aliança do Antigo Testamento. Antes, com a Páscoa, com os profetas, havia a sombra. Agora, há a realidade com Cristo. Antes, havia a profecia e a promessa. Em Cristo, nós temos o cumprimento. Sombra, realidade. Profecia e promessa, cumprimento. Por isso, não precisamos, como na Páscoa, sacrificar um cordeiro literalmente, um animal. Porque o Cordeiro de Deus, que purifica, que tira o pecado do mundo, esse cordeiro foi sacrificado. Já no Antigo Testamento nós vemos outras profecias a respeito disso. Por exemplo, Jeremias 31:31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, se referindo à igreja. E o autor aos Hebreus, no Novo Testamento, entende muito bem isso e diz o seguinte: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Jesus, então, demonstra o que significa essa nova aliança antes profetizada e agora virando uma realidade através do seu sangue. A Páscoa nunca mais seria a mesma para o povo de Deus depois daquela noite. A terceira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que Jesus vai dizer nesse texto que nós lemos que o seu sacrifício não tem implicações só para o presente, mas tem implicações futuras. E ele diz: eu não tomarei mais este vinho com vocês até aquele grande dia, até a ceia do Senhor, até o momento da consumação de todas as coisas. Jesus está apontando para a consumação, para o seu retorno, para a segunda vinda de nosso Senhor. Ele já veio uma vez e ele prometeu voltar para o seu povo. E haverá um momento de consumação, de término, de ápice, né? O máximo, em que Deus consolará o seu povo eternamente. E não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais tristezas, doenças de qualquer tipo, coisas que o pecado trouxe, porque todas as coisas serão restauradas em Jesus Cristo. E através do grande retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz, no texto que nós usamos, né, toda a ceia, 1 Coríntios 11:26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a gente não está olhando só para o passado, a gente está olhando para o futuro, a gente está anunciando, Jesus morreu e ele vai voltar. A gente está publicando isso para as pessoas, Jesus retornará, ele voltará. As suas promessas nunca falharam e essas promessas nunca vão falhar. Diante disso, o que podemos guardar? Que lições nós podemos tirar disso que a gente tem falado aqui? A primeira coisa é que nós devemos acreditar nisso. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus.
Acreditar no quê? Acreditar que o sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado. Veja, irmãos, essa não é uma tarefa fácil. O ser humano natural não consegue acreditar. E algumas vezes você chega até a duvidar que Deus possa perdoá-lo de seus pecados. Por isso, esse primeiro ponto é extremamente importante. Nós somos pecadores sim, mas nunca devemos duvidar do perdão que o Senhor nos oferece através de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que têm problemas com a culpa, porque cometeram vários erros no seu passado. E algumas delas não conseguem lidar com essa situação. Por isso esse texto deve impregnar o coração dessa pessoa, mostrando que há perdão em Jesus Cristo. Veja, irmãos, você não receberia na sua casa as pessoas pelas quais Jesus morreu. Toda sorte de gente que fez um monte de coisa errada. Sempre a consequência pelo pecado, claro. Mas uma coisa que nós temos que entender é que há perdão em Cristo Jesus. Talvez você se escandalizasse se você conhecesse aquele ladrão na cruz, aquele que foi perdoado. Porque ele era um homicida. Estava ali pagando pelos seus erros. Morreu porque matou. Mas no que diz respeito à salvação, ele foi salvo por Jesus. E o mais engraçado é que é uma das poucas pessoas na Bíblia que a gente tem certeza que estava com Jesus, que foi salvo. Porque Jesus disse para ele, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus disse isso para mais alguém? Por isso, nós devemos acreditar nesse sacrifício. Se você cometeu um erro, acredite que Deus é capaz de perdoá-lo. Se arrependa de todo coração. A segunda coisa, a segunda lição que nós tiramos daqui é que nós temos que ser gratos, valorizar o sacrifício de Jesus. Não é porque Cristo nos perdoa que a gente também vai, né? Fala, não, o perdão de Cristo não é algo barato. Nós devemos então valorizar este sacrifício. E o apóstolo Paulo, falando sobre a ceia, no contexto da primeira carta de Coríntios, vai dizer o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele está falando sobre a ceia e sobre o contexto da igreja de Corinto, em que muitos eram idólatras, estavam num contexto de idolatria, só que também estavam participando da ceia. Paulo estava demonstrando então que há perdão no contexto anterior, mas que também nós devemos valorizar o sacrifício de Jesus. Como valorizamos? Nos importando, sendo gratos a Deus com as nossas atitudes, procurando viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, claro, na medida das nossas limitações como seres humanos falhos. E por último, nós devemos ter esperança. Há muitas esperanças que movem o coração do ser humano. Eu já disse isso, né? O feriado, as férias, o pagamento. A gente é movido por esperanças, né? A gente espera. Só que a nossa maior esperança não deve estar nessas coisas. Nosso coração não deve estar nessas coisas. Deve estar no retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca teremos verdadeira paz, nunca teremos verdadeira alegria, nunca teremos verdadeiro regozijo em nossa alma, senão no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Eu quero, irmãos amados, finalizar essa mensagem também aproveitando o mês da Reforma Protestante que se inicia, mês de outubro, mostrando um pouco da visão dos reformadores a respeito da ceia. E os reformadores, os nossos pais reformadores, começaram a Reforma Protestante, eles costumavam dizer que Jesus faz 6 atos sacramentais na ceia. Na ceia, ele tomou o pão. Significa que ele tomou a natureza humana. Um símbolo. Ele abençoou o pão e o vinho. Igualmente, ele se separou para uma obra santa. Ele partiu o pão. Significa que ele partiria o seu próprio corpo. Ele deu pão aos seus discípulos. Significa que ele dá vida aos seus filhos. Os seus discípulos tomaram do pão, significando que eles acreditaram em Cristo. Os seus discípulos comeram do pão e tomaram do vinho,
significando que eles não somente creram, mas eles participaram ativamente e tomaram Cristo como crescimento espiritual de suas almas, sendo cumprida então a palavra de Cristo em João 6, onde ele mesmo diz que o meu corpo é verdadeiro alimento. Ele é o verdadeiro alimento. João 6,32 diz o seguinte: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus disse claramente, ele é o pão que desce do céu. Os irmãos não têm ideia, né? Ou têm, de como isso escandalizou os judeus. Eles pensaram, a gente vai comer carne dele? E muitos, até dos discípulos de Jesus, do círculo maior de discípulos, abandonaram Jesus. Jesus diz, é por isso que eu disse, que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Somente pode entender estas verdades aqueles em quem o Espírito Santo opera. E somente então pode se alimentar de Cristo. E entender que isso não é literalmente, né? Ou como a igreja era acusada no primeiro e segundo século de serem canibais, né? Porque diziam comer da carne de Cristo. Não, mas entender espiritualmente e se alimentar de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E no de número 299, vamos nos preparar então para a ceia do Senhor. 299. Convido aqueles que puderem se colocar em pé. Vamos pedir ao Senhor, através desse cântico, que vivifique a sua igreja, que anime o seu povo, que Deus avive a sua obra, que Ele fortaleça a sua igreja. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, oh, renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23
até o versículo de número 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Ó Pai, neste momento de alegria, de festa para os Teus filhos, que há cerca de 2000 anos fazem esse mesmo gesto, participando do pão, que simboliza o Teu corpo, e do vinho, que simboliza o Teu sangue. Nós Te glorificamos, Pai, pela Tua morte, pela morte de Cristo na cruz. Te exaltamos por este momento, Pai querido, e porque isso chegou até nós, trazendo salvação para todos nós. Alimenta a nossa alma nesta noite. Pedimos a consagração destes elementos, ó Pai, que o Teu nome seja exaltado, ó Deus. E aqueles que não podem ainda participar, que no devido momento, eles possam, Senhor, ter a alegria de participar deste sacramento. Entendemos, Senhor, também que o Senhor está especialmente presente nesse sacramento. Por isso, enche-nos com a Tua presença. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou então um pão, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Tomai e comei. Da mesma maneira, irmãos, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebais. Senhor Deus, Te glorificamos por este momento, ó Pai, que nos mostra o Teu sacrifício, que há perdão, Senhor, ó Pai. Quem somos nós para estar dentro desse pacto, dessa aliança? O Senhor é a nossa alegria, ó Deus. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é o nosso alimento. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E enche-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Alimenta a alma de cada um nessa noite, Pai querido. Enche-nos de alegria da salvação. Ó Pai, vivifica o Teu povo. Ó Pai querido, continua levantando, salvando pessoas, ó Pai, para que participem conosco também deste momento de regozijo e de alegria diante do Senhor. Obrigado por nos salvar, Senhor.
estávamos perdidos. Fomos achados por Ti. Estávamos, Pai querido, sem esperança alguma. E até sem perceber. Mas o Senhor nos buscou. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu. Nós Te glorificamos por isso, ó Pai. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, com alegria, convido aqueles que pudessem se colocar em pé para louvarmos ao Senhor com o hino de número 33. Com gratidão no nosso coração por ter participado deste momento, deste santo sacramento. Vamos louvar ao Senhor. Ao Deus de amor e imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. Do céu na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, e as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Ó Senhor amado, agradecemos a Ti por essa reunião, por esse dia do Senhor, onde pudemos, ó Deus, louvar o Teu nome, refletir sobre as Tuas coisas, orar, ler a Tua palavra, ouvir a pregação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela comunhão com os Teus filhos. Obrigado pelo consolo do Teu Espírito Santo. Obrigado pela esperança da vida eterna, da ressurreição dos mortos. Obrigado, ó Pai,
pela certeza em Cristo do perdão de nossos pecados. Em tudo nós podemos somente Te glorificar, Te exaltar, Senhor, bendizer ao Teu nome, que é digno de todo louvor, de toda adoração. E finalizamos então essa reunião, ó Deus, com a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.